Amados cristãos adventistas do sétimo dia, estamos agora lhes contando a terceira parte do abalo da igreja adventista, e esta é a mensagem para a igreja de Laodiceia, porque sabemos que somos a última igreja, sim, a última geração. E eu vou, ao começarmos este estudo sobre a mensagem de Laodiceia, perguntar ao Dr. Russell Standish se ele pode ler a advertência em Apocalipse 3:14 em diante. Esta passagem importante diz: "E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque dizes, estou rico e abastado, e de nada preciso. E não sabes que és desgraçado e miserável. E pobre, e cego e nu. Que engano! Não é de se admirar que o primeiro sinal de Cristo da vinda do Senhor seja: não se enganem, pois o próprio povo de Deus está tão enganado. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acredito que, sem dúvida, acreditamos que o livro do Apocalipse foi escrito para todos os tempos, mas mais particularmente para o nosso tempo, e especialmente este terceiro capítulo que se refere à igreja de Laodiceia, que sabemos ser a nossa igreja. E quando olhamos para este texto, vemos que eles são cegos, são desgraçados, são miseráveis, são pobres, não sabem de tudo isso. Agora, Russell, você é um médico além de ser um ministro ordenado. Quero dizer, ao longo dos seus anos, como você pode lidar com um povo que não sabe que está doente? Bem, acho que esse é um dos maiores problemas com medicina preventiva, é que muitas vezes as pessoas têm pressão alta, diabetes e muitas outras doenças graves e ainda assim ignoram os primeiros sintomas ou não têm consciência do perigo em que estão do ponto de vista da saúde. Muitas pessoas morreram por causa disso, e essa é, claro, uma situação muito mais perigosa para se estar quando não se tem consciência de sua doença espiritual. E essa é uma doença que não leva à morte nesta vida, mas à morte eterna. Agora, Colin, ao analisarmos essas declarações, Apocalipse 3 nos dá uma solução para essa situação miserável? A solução só pode vir, como Russell salientou, se reconhecermos aqueles que ficam. Às vezes dizem que passamos do estágio de estar dormindo, estamos em coma como um povo, e quando olhamos aqui, há a resposta completa, a resposta total para a condição de Laodiceia. E é claro que está bem claro no versículo 18, aconselho-te a comprar de mim
ouro provado no fogo. Agora, o que significa ser ouro provado no fogo? Sabemos que o objetivo é fé e amor. Mas isso tem que ser uma fé e um amor que foram testados no fogo da aflição. Não sabemos o quanto amamos Jesus, não sabemos quanta fé temos nele até que seja testada. E o Senhor permite que sejamos testados. E então isso é ouro provado no fogo. Toda a escória tem que ser queimada. Volume 5, página 233, ela diz que aquele tridente dourado de fogo é a fé e o amor de Cristo. Sim, não há dúvida sobre isso. Há outro ponto no que diz respeito à fé e ao amor. Lembre-se, se você me ama, guarde meus mandamentos. Então isso é realmente guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. E como resultado, essas são as 3 mensagens angélicas dentro da igreja. Isso mesmo. E lembre-se da declaração da serva do Senhor de que não podemos guardar os mandamentos de Deus, a menos que tenhamos a fé de Jesus. E assim os dois são indivisíveis. Pense neste texto, 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 diz: em que exultais, ainda que agora por um tempo, se necessário, estejais contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja provado pelo fogo, redunde em louvor e honra na glória da aparição de Jesus Cristo. Então eu acredito que não podemos realmente entender esses problemas, a menos que entendamos que há uma solução para esse problema, e essa solução é o ouro provado no fogo, é a fé e o amor de Cristo. E eu não acho que podemos entender isso até que entendamos o que o homem perdeu. Quando ele pecou, antes de pecar, ele havia perdido a confiança no que Deus havia dito e acreditado no que o diabo havia dito. Quando ele perdeu essa confiança, ele perdeu sua justiça, ele perdeu sua habilidade de amar como Deus o fez amar. E a restauração do homem agora deve começar onde o homem a perdeu. Ele tem que primeiro ser restaurado na fé, antes que ele possa ser restaurado na justiça. E antes que Deus possa nos restaurar nessa fé, nós temos que fazer algo. Temos que estar dispostos a sermos feitos dispostos a dar nossa vontade tão completamente a Deus, que Deus pode confiar em nós com sua justiça. E no processo ele nos dá sua fé, e com sua fé vem esse maravilhoso presente de justiça. E eu acredito que se entendermos que a restauração do homem tem que começar onde foi perdida, e ele não pode ter justiça até que ele seja restaurado na fé de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, no entanto eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E você olha para Apocalipse 14, 12 e diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É a fé de Jesus que devemos ter. E Jesus não pode nos dar essa fé a menos que estejamos dispostos a sermos feitos, dispostos a render nossa vontade e nossa mente a Ele. E quando estamos dispostos a fazer isso, Ele aceita a vontade, nos envia sua fé como um presente para usarmos. Que tesouro tremendo é esse ouro quando o compramos de Deus. Gosto do que diz em 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos apenas vasos de barro muito, muito simples. Que tesouro quando temos esse objetivo de fé e amor em nossos corações, o que é, claro, um presente de Deus. Amém. Agora vamos nos voltar para o espírito de profecia para identificar esta terrível doença de Laodiceia. Estou pensando agora nesta declaração nos Testemunhos, volume 3, página 324. Diz: de acordo com a luz que Deus me deu em visão, a maldade e o engano estão aumentando entre o povo de Deus que professa guardar seus mandamentos, o discernimento espiritual para ver o pecado como ele existe e então expulsá-lo do acampamento está diminuindo entre o povo de Deus.
e a cegueira espiritual está rapidamente chegando sobre eles. Agora, uma das identificações da condição de Laodiceia é a cegueira. E ela diz que a cegueira espiritual está rapidamente chegando sobre eles. O testemunho direto deve ser revivido e separará aqueles de Israel que já estiveram em guerra com os meios que Deus ordenou para manter a corrupção fora da igreja. Erros devem ser chamados de erros, pecados graves devem ser chamados pelo seu nome correto. Todo o povo de Deus deve se aproximar dele e lavar suas vestes no caráter e no sangue do Cordeiro. Então eles verão o pecado em sua verdadeira luz e perceberão quão ofensivo ele é aos olhos de Deus. Então eu vejo que o problema do laodicense é que ele não vê sua condição. Ele não sabe que é desgraçado, ele não sabe que é miserável, ele não sabe que é cego. Ele acha que está tudo bem quando tudo está errado. Aqui nas páginas 252 e 253 dos Testemunhos, volume 3, ela diz: a mensagem à igreja dos laodicenses é uma denúncia surpreendente e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. O Senhor aqui nos mostra que a mensagem a ser levada ao seu povo por ministros que ele chamou para advertir o povo não é uma mensagem de paz e segurança. Não é meramente teórica, mas prática em todos os detalhes. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodicenses como em uma posição de segurança carnal. Que engano maior pode vir sobre as mentes humanas quando elas têm a confiança de que estão certas quando estão todas erradas? A mensagem da verdadeira testemunha encontra o povo de Deus neste triste engano, mas honesto naquele engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável aos olhos de Deus. Bem, você sabe, essa é apenas uma das respostas, o ouro, não é? Uma das respostas que temos aqui. Essa é a resposta para a pobreza. Essa é a resposta para a pobreza. Você notará que a Bíblia não dá uma resposta para a desgraça e a miséria. É para os pobres, os cegos e os aspectos nus dela, porque é isso que nos torna miseráveis e miseráveis. Os três problemas são, na verdade, que nós somos pobres, cegos e nus. Agora, como Russell disse corretamente, o ouro nos tornará ricos e tirará nossa pobreza. Então você notará que chegamos à vestimenta branca. Agora, é claro, é para lidar com a nudez. Apocalipse 19:8 fala sobre isso, falando sobre aqueles que fazem parte da igreja de Deus. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora, a serva do Senhor, ao explicar isso, diz que é a justiça de Cristo, seu próprio caráter imaculado, que é transmitido aos santos. Algumas pessoas falam sobre justiça imputada, e é claro que há justiça imputada. É disso que se trata o perdão, mas também há justiça transmitida. Lembro-me que o Dr. Ford disse que isso realmente significava imputado. Não acho que a Bíblia cometa erros. Significa ambos, é claro, imputada e comunicada. Porque você não pode ter justiça comunicada se não tiver justiça imputada. Mas aqui estão homens e mulheres que receberam o caráter completo de Jesus revelado em suas vidas. Eles são os santos. Eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E eles representam isso. Experiência que é registrada em Zacarias 3, do anjo e o sumo sacerdote, e tira, Josué e o anjo, tira as vestes imundas. Não há como recebermos as vestes puras da justiça de Cristo, a menos que tenhamos permitido que Ele tire as vestes imundas. Obviamente, se você colocar uma bela vestimenta branca imaculada sobre roupas imundas, isso tornará a vestimenta imunda. E então temos que tirar, ou Cristo tem que tirar para nós, as vestes imundas. E então chegamos à terceira parte disso, o colírio. Para restaurar nossa visão espiritual, nossos insights sobre as verdades de Deus. E Deus está disposto a suprir tudo isso. Nenhum deles nos pertence. Não temos o ouro, não temos as vestes, não temos o colírio.
mas devemos estar orando agora, nestes últimos momentos da história da Terra, por cada um deles. Gostaria de ler aqui agora Testemunhos, volume 1, página 181. Diz: perguntei o significado da sacudidura que eu tinha visto, e foi-me mostrado que seria causado pelo testemunho direto, evocado pelas contagens de 2 testemunhas aos laodicenses. Isso terá seu efeito sobre o coração do receptor e o levará a exaltar o padrão e derramar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Eles se levantarão contra ele, e isso causará o abalo entre o povo de Deus. O testemunho da verdadeira testemunha não foi aquecido pela metade. O testemunho solene sobre o qual o destino da igreja agora depende foi pouco estimado, se não totalmente desconsiderado. Esse testemunho deve operar profundo arrependimento, e todos os que verdadeiramente o receberem obedecerão e serão purificados. Você notará ali os 2 aspectos que você acabou de ler naquela declaração maravilhosa. Um desses aspectos são os padrões. O segundo desses aspectos é a verdade pura, ou a verdade direta. Agora é disso que nossa igreja precisa hoje. Nós nos afastamos da verdade direta. Nós diminuímos drasticamente nossos padrões. E Deus diz que esse testemunho direto será dado realmente como um antídoto para trazer homens e mulheres de volta ao alto e santo padrão, mais alto do que o mais alto pensamento humano pode alcançar, e de volta às doutrinas puras, a fé pura que Jesus nos rendeu. Gostaria de nos referir ao 3º capítulo de Jeremias, que realmente é outro exemplo da mensagem de Laodiceia. No 3º capítulo há um contraste feito entre Israel e Judá. Agora, quando Jeremias está escrevendo isso, já se passaram quase 300 anos desde a separação do reino. 300 anos desde que Jeroboão, o usurpador, tomou as 10 tribos do norte e manteve o nome de Reino de Israel, enquanto o verdadeiro herdeiro legal do trono, Roboão, filho de Salomão, tomou o reino menor no sul de Judá. Agora, nos mais de 200 anos antes de Israel ser levado cativo pelos assírios, nunca houve um rei para levar o povo de volta a Deus. Nem mesmo um, mas em Judá houve alguns. De vez em quando, pensamos em Ezequias. Na verdade, os 4 primeiros reis foram reis razoavelmente bons. Você começa com Roboão, Abias, Asa e Josafá. Todos foram, na maior parte de suas vidas, reis bastante piedosos. E então você tem Ezequias, Joás, Josias e outros semelhantes. Mas eles tiveram uma experiência de altos e baixos. Eles nunca foram capazes de ter um foco final, claro e inequívoco para Deus. Israel simplesmente decaiu por todo o caminho. Deus enviou os profetas. Ele enviou Elias, Eliseu e Micaías, Amós, Oséias, todos eram profetas para o reino de Israel. Mas no capítulo 3 de Jeremias, Deus dá sua avaliação de Israel e sua avaliação de Judá, versículo 10. E apesar de tudo isso, sua traiçoeira irmã Judá não se voltou para mim de todo o coração, mas debilmente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: a apóstata Israel se justificou mais do que a traiçoeira Judá. Agora essa é uma declaração e tanto, não é? Que Deus preferiu Israel, que havia dito totalmente não a ele, do que Judá, que teve essa experiência de retrocesso para cima e para baixo. Agora, a mensagem de Laodiceia diz: eu queria que você fosse quente ou frio. Israel era frio. Deus preferia isso à mornidão de Judá. E se você observar um pouco mais atentamente o início do 3º capítulo de Jeremias, perceberá que tem tudo a ver com a chuva serôdia sendo derramada, exatamente como respondemos a ela. Versículo 1, eles dizem: se um homem repudiar sua esposa e ela se afastar dele e se ajuntar a outro homem, ele retornará a ela novamente. Não será aquela terra grandemente poluída? Mas tu te prostituíste com muitos amantes. Contudo, retorna novamente para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos para o lugar alto e vê onde te encostaste. No caminho puseste para eles como o árabe no deserto, e poluíste a terra com as tuas prostituições e com a tua maldade. Por isso as chuvas foram retidas
e não houve chuva serodia, e tens um cavalo para isso, recusas-te a envergonhar-te. Escuta, continuamos a perguntar-nos, por que não foi derramada sobre nós essa chuva serôdia? Por que ainda estamos deste lado de dar o alto clamor? A resposta é muito clara. Estamos a brincar ao tédio com o mundo e com as igrejas do mundo. E Deus não pode trazer a plenitude do seu poder sobre nós. E se alguma vez houve um tempo para os membros da igreja remanescente de Deus virem em arrependimento diante do Senhor, e em reforma diante do Senhor, e em reavivamento diante do Senhor, é agora. Caso contrário, a mensagem de Laodiceia será em vão, e não encontraremos uma entrada no... Sabe, enquanto você lê isso, Colin, eu penso nas declarações que Ellen White escreveu tantas vezes, através de seus escritos, que estamos seguindo os passos da igreja antiga. Eu sei que muitos de nossos líderes e pastores recusarão isso completamente, mas eu acho que quando ela disse na página 129 do volume 1 dos Testemunhos, ela diz, nós fizemos até pior do que eles. Agora, para continuarmos a recusar que há apostasia na igreja, não sei como Deus vai lidar conosco, porque se Deus queimasse Battle Creek pelo que eles fizeram lá atrás, na casa publicadora e também no sanatório, e então, quando olhamos para nós mesmos hoje, havia apenas 70 mil pessoas na igreja naquela época, e então olhamos para os 6 milhões que dizemos que estão em nossas estatísticas hoje, e então olhamos para nossos hospitais, e olhamos para nossas instituições educacionais, olhamos para nossas casas publicadoras, e olhamos para o evangelismo que estamos fazendo, e então olhamos para nossas igrejas, e apenas metade do nosso povo na América do Norte está na igreja no sábado. Eu diria que não sei o que Deus vai fazer, mas acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Você percebe o que Colin acabou de ler? Jeremias 3, versículo 3 diz, e eles se recusaram a ter vergonha. Recusaram-se a ter vergonha. Irmãos e irmãs, precisamos de grande vergonha hoje pelo que fizemos à verdade de Deus e ao seu santo padrão. Isso mesmo. Temos que fazer um apelo aos nossos espectadores. Que não permitamos que ninguém, não importa quão alto no cargo, nos desvie do chamado pela verdade e retidão hoje. Caso contrário, nos tornamos participantes do pecado que está em nosso meio. Isto nos chama para parar com essa prostituição. Agora, eu acredito que o impulso, irmãos, que estamos tendo com o movimento ecumênico, estamos brincando como a prostituta com essas outras igrejas. Agora notamos que os 144 mil não são poluídos e contaminados com mulheres, o que significa que elas caem nas igrejas. Não podemos ter nada a ver com eles. E, no entanto, passo a passo, estamos nos movendo muito fortemente sob a bandeira ecumênica. A maior tragédia que vejo é que nossos pastores estão todos presos nessa associação ministerial em suas cidades, e isso torna quase impossível para eles pregarem a mensagem verdadeira. Você não pode pregar Apocalipse 14, 9 a 11 e ainda fazer parte dessa associação ministerial, e eu digo que, como você disse, estamos jogados nas mãos de Satanás. E esta é uma acusação muito séria contra o povo de Deus, mas é muito precisa. Estou satisfeito que estejamos abordando essa questão da prostituição com as igrejas caídas da Babilônia. Essa é uma questão de grande preocupação para mim, pessoalmente. Como vejo até mesmo no mais alto nível de nossa igreja. Convidamos homens e mulheres, ministros de outras religiões, para virem em suas capacidades oficiais, para dar suas bênçãos e suas saudações ao povo de Deus. Sinto-me muito triste ao ver isso. É hora de nos lembrarmos de que amamos essas pessoas como indivíduos, mas não podemos sustentá-las em suas capacidades organizacionais, pois isso é sustentar a guerra da Babilônia. E eu imploraria às futuras sessões da Conferência Geral em Utrecht, em 1995, e vamos orar para que o Senhor venha antes, mas se ele não vier, então não repetiremos os erros que cometemos. Eles são uma afronta ao povo santo de Deus, trazer esses homens. E vamos parar de abrir nossos púlpitos para esses homens. Vamos parar com isso.
Deus está nos chamando para serviços sagrados enquanto mantemos a verdade de fora. Nós trazemos o erro por meio desses homens. Eu acho que o maior exemplo disso, Russell, está na sessão da Conferência Geral, quando tivemos um padre católico lá fazendo uma oração, assim como o representante do Conselho Mundial de Igrejas dando uma palestra. Eu acho que nosso casamento com essas igrejas babilônicas é muito perigoso. Nós sabemos que a igreja nunca será babilônica, mas temos que termos confraternizado por tanto tempo com essas igrejas babilônicas que estamos em perigo de sermos eleitos. Bem, estamos nos tornando como eles em muitos aspectos. A menção à situação do púlpito me lembrou de uma reunião recente em que um dos presidentes na América do Norte, quando confrontados com os católicos romanos e outros que estiveram em nossos púlpitos, disseram: bem, ele acreditava que eles representavam muito menos perigo do que alguém de alguns desses ministérios independentes divisivos, e esse é de fato o caso de muitos pastores serem muito mais propensos a permitir que um padre católico romano pregue no púlpito do que alguém que acredita na verdadeira mensagem da Igreja do Advento. Bem, em Cairns, em Queensland, as pessoas eram proibidas de apresentar ao púlpito qualquer pessoa que não tivesse. A palavra usada foi, se bem me lembro, isso não teve a aprovação oficial da liderança da igreja no Pacífico Sul. Agora, aqui estamos trazendo alguém a mando do Vaticano, Thomas Murphy, um padre católico, para a Conferência Geral. Isso, reconhecimento oficial. Isso significa que agora reconhecemos oficialmente um padre católico romano, já que o levamos ao púlpito da Conferência Geral Adventista do Sétimo Dia em Indianápolis. É trágico quando lemos sobre esses assuntos. Gostaria de acrescentar outra dimensão aqui. Agora reconhecemos que muitos de nossos ministros estão dizendo que tudo está bem em Sião. Tudo está bem em Sião. Recebi uma carta de, creio eu, um pastor muito sincero, não muito tempo atrás, na qual ele disse: estive em comitês de união, estive em comitês de conferências locais, e quero dizer a vocês, na América do Norte, que esmagadoramente os pastores são fiéis à fé do Advento. Eu tive que escrever de volta para ele em 2 linhas. Primeiro eu disse: você está fora de sintonia com o que os leigos acreditam. Há um vasto abismo entre o que os leigos estão dizendo e o que você está dizendo. Mas, em segundo lugar, eu ressalto que não podemos estar no fim do tempo, porque a Bíblia é muito clara. O espírito de profecia é muito claro. Haverá uma apostasia avassaladora e muito disso será com os líderes. Você só precisa ler o 5º volume do Testemunho, páginas 207 a 216, para reconhecer que haverá uma tremenda deserção dos pastores e líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acredito que a hemorragia está ocorrendo em um ritmo cada vez mais rápido hoje. Por outro lado, eu acredito que ainda há pastores fiéis e eu ainda tenho um grande fardo de que eles se levantem e sejam contados neste momento de crise na igreja. Sabe, nos últimos 5 anos, os pastores e os líderes têm recebido a revista Firm Foundation de graça. Acho que estamos enviando cerca de 5.000 por mês para eles, e recebemos um bom número de pastores respondendo positivamente a essa revista. Até mesmo alguns deles estão nos dizendo que estão pregando a partir dela. Então queremos ter certeza de que, se algum pastor estiver olhando para isso, não queremos colocá-los todos na mesma categoria. Absolutamente. Louvado seja Deus que temos líderes fiéis e pastores fiéis. Agora, Russell, ao olharmos para a situação em que estamos agora e quando entendermos que esta igreja será purificada, quero ler o que Ellen White diz. Gostaria de ter seu comentário sobre isso. Disse o anjo: Deus trará a sua obra cada vez mais perto para testar e provar cada um de seu povo. Alguns estão dispostos a receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto de teste, eles recuam e recuam, porque descobrem que ele atinge diretamente algum ídolo querido. Aqui eles têm uma oportunidade de ver o que está em seus corações que exclui Jesus. Eles prezam algo mais alto do que a verdade, e seus corações não estão preparados para receber Jesus.
Indivíduos são testados e provados por um longo tempo para ver se sacrificarão seus ídolos e atenderão ao conselho da verdadeira testemunha. Se alguém não for purificado pela obediência à verdade e superar seu egoísmo, seu orgulho e paixões malignas, os anjos de Deus têm um encargo. Eles estão unidos a seus ídolos. Deixe-os em paz e eles passam para seu trabalho e os deixam com seus traços pecaminosos e insubmissos no controle de anjos malignos. Aqueles que chegam a cada ponto e resistem a cada teste e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da verdadeira testemunha e receberão a chuva serôdia e serão preparados para a trasladação. Que afirmação poderosa! Mas que desafiador, não é? Cada um de nós precisa se sentir desafiado por essa afirmação. É tão fácil para nós superar alguns pecados e outros permanecem. E a razão é que, como menciona lá, esses são pecados queridos. E irmãos e irmãs, os 3 ministros aqui, como todos os outros, têm que examinar suas almas. Estamos no dia antitípico da expiação, que é um momento solene. Enquanto algumas pessoas estão celebrando, este é um momento para nós, para exame diante de nosso Senhor, para estudar sua palavra. Se não estudarmos a palavra de Deus, como podemos saber qual é sua vontade para nós? Como podemos nos tornar semelhantes a Cristo se não sabemos como Cristo era? E como resultado, Deus está nos chamando para, como diz o livro de Levítico em relação ao típico dia da expiação, para afligir nossas almas. Isso não significa que nos tornamos taciturnos, nos tornamos inseguros. Estamos sempre confiando dia a dia no amor e na salvação do nosso Senhor. Mas, no entanto, queremos ser como Cristo, que nenhum pecado fique entre nós, e a salvação que Deus nos ofereceu tão livremente. Lembre-se do que ele diz sobre sua igreja. É bem sabido que ele poderia apresentá-la, Efésios 5:27, a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Como eu oro para que essa seja a minha experiência e a experiência de todos que assistirem a esta mensagem. Deixe-me ler esta declaração. Então eu a passo para você, Colin. Eu também vi que muitos não percebem o que devem ser para viver aos olhos do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo e são protegidos no tempo de angústia devem refletir a imagem de Jesus completamente. E então diz: devemos, portanto, estar nos aproximando cada vez mais do Senhor e buscar sinceramente a preparação necessária para nos capacitar a permanecer na batalha no dia do Senhor. E eu acho que o que vejo é que nosso povo, na condição de Laodiceia, não entende a preparação neste momento terrível. Eu acho que o que devemos ver é que ela continua aqui dizendo que eu vi muitos negligenciando a preparação tão necessária e estavam olhando para o tempo de refrigério e a chuva serôdia para prepará-los para permanecer no dia do Senhor e viver em sua vista. Quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo, eles negligenciaram a preparação necessária e, portanto, não puderam receber o refrigério que todos devem ter para prepará-los para viver na vista do Deus Santo. Colin? Bem, esta mensagem laodicense nos apresenta o verdadeiro testemunho. Você mencionou na segunda apresentação que a verdadeira testemunha foi a mensagem que trouxe a segunda parte da verdade. Agora, embora o verdadeiro testemunho venha de Jesus, o Amém, o início da criação de Deus, ele vem como uma mensagem por meio de seus mensageiros escolhidos. Entendemos o relacionamento do qual estamos falando aqui? Estamos certos de que quando há apostasia, essa é a primeira parte da sacudidura, a introdução de falsas teorias. Uma vez que você tenha falsas teorias, isso vai se refletir na vida que você vive. Uma vez que você rejeitou a verdade, você vai rejeitar a justiça de Cristo, porque Cristo é a verdade e Ele é justiça. E então é uma progressão natural automática. Rejeite a verdade, então você rejeita a justiça.
E, portanto, homens e mulheres que rejeitaram o testemunho claro da verdade, da mensagem do terceiro anjo da justiça pela fé, eles vão naturalmente entrar na injustiça. Afinal, a mensagem do terceiro anjo é de justiça, a mensagem de guardar os mandamentos de Deus. É uma mensagem de justiça. Você deixa isso de lado e naturalmente você vai pregar o pecado e viver a teologia. E uma vez que você começa a pregar, você vai automaticamente vivê-la. E aqueles que a aceitam vão fazer o mesmo. Essa é a razão pela qual a segunda parte da sacudidura pede pregadores. Alguns deles, a maioria deles, pessoas humildes que vieram de várias origens, algumas origens obscuras, mas Deus se levanta neste momento para pregar uma mensagem que está chamando homens e mulheres de volta à retidão, à verdade e à retidão. E assim o testemunho direto é abominado por aqueles que amam o sinônimo de teologia. E é neste momento que você tem aquelas pessoas que querem professores com coceira nos ouvidos. Eles querem desviar os ouvidos da verdade e se voltarem para fábulas. Eles acreditam que a verdade é erro e o erro é verdade. E estamos vendo isso apresentado ao nosso povo repetidamente por queridos irmãos e irmãs. Permaneçam fiéis à palavra. Essa é a autoridade final da preparação do povo de Deus para o reino dos céus. Se chegarmos a Mateus capítulo 7, veremos o final. Morte daqueles que pensavam que poderiam estar no céu e ainda continuar a pecar, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas. E então eu lhes direi que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora essas pessoas pensavam que tinham vida eterna. Elas acreditavam que eram candidatas completas para o céu, mas elas continuaram uma vida de não conformidade com a vontade de Deus. Elas continuaram uma vida de pecado. Isso não pode ser. Aqueles que Jesus leva para o céu têm seu caráter. E se não tivermos esse caráter, não estaremos no reino dos céus. Você consegue imaginar a desilusão de homens e mulheres acreditando que estão prontos para o céu, tendo uma falsa esperança de que podem continuar nesta vida de mundanismo, e descobrem que quando Jesus vem, seus olhos não são imediatamente transformados para que possam ver o Salvador. Não pode ser assim. E elas serão as pessoas mais trágicas da face da terra. Apocalipse 6,14 diz que eles correm para as rochas e montanhas para se esconderem. Eu acho que esta declaração aqui pode nos dar a razão pela qual vemos que a cegueira espiritual está quase sobrecarregando a igreja no momento presente. Foi-me mostrado que a maior razão pela qual o povo de Deus agora se encontra neste estado de cegueira espiritual é que eles não receberão correção. Russell, você quer falar sobre isso? Falar sobre... Bem, você se lembrará do conselho que foi dado, e afinal esta é a mensagem da testemunha verdadeira, um testemunho direto que diz: a todos quantos amo, eu repreendo e castigo. Nenhum de nós gosta de ser repreendido. Não é algo particularmente fácil ser repreendido por Deus ou pelo homem. Mas, no entanto, tem que haver um ministério de reprovação neste momento. Mas, como lemos antes, é declarado que muitos se levantarão contra isso. E muitos se levantaram. Hoje, encontro repetidamente pessoas subestimando a apostasia na Igreja de Deus. Eu até sentei com alguns de nossos líderes e eles me disseram: é claro que há apostasia na Igreja. Sempre houve apostasia. Temos alguma hoje, como se fosse uma pequena aberração, quando na verdade estamos em apostasia desenfreada dentro da Igreja de Deus. E há uma necessidade de reprovação. E Deus enviará homens. Pode não ser nós, mas se não falarmos, serão outros homens, outras mulheres, que Deus escolherá. E eles não ficarão em silêncio. E eles se levantarão e darão esta mensagem. E então Deus está nos chamando porque Ele quer aquela igreja sem mancha. Neste trimestre, estamos estudando o livro de Cânticos de Salomão em nossa escola sabatina trimestral. Muitas pessoas estão dizendo que estão tirando muito pouco proveito disso
e estão decepcionadas depois das lições maravilhosas que tivemos sobre 1 Pedro e algumas das outras lições anteriores, Romanos, Gálatas e assim por diante. Mas você sabe, se apenas olhássemos para essas mensagens como uma alegoria sobre a preciosa Igreja de Deus, então leríamos Cânticos de Salomão, capítulo 4, versículo 7, por exemplo, sob uma luz muito diferente. E é isso que leríamos. Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti. Oh, quão diferente é quando vemos Deus olhando para a sua igreja. Esta é a igreja que ele chamará para o ministério do fim dos tempos, para levar essa mensagem por todo o mundo, de uma ponta a outra, a cada canto e valado. Veja, o maior problema que nos trouxe esse problema, a maior tragédia, é que não demos ouvidos à voz da verdadeira testemunha. E essa voz tem ecoado pelos últimos 150 anos através do dom de profecia nos escritos de Ellen White, e não temos estado dispostos a sentar. Liderança, pastores e leigos igualmente se recusaram a sentar e seguir o plano de Deus, porque Deus tinha um plano desde o início de como o sistema educacional deveria operar, como o sistema médico missionário deveria operar, como os evangelismos deveriam operar, como nossas editoras ao redor do mundo deveriam operar, e nós temos usado as ideias do homem em vez dos planos de Deus. E amigos, eu tenho que confessar que isso é desobediência, e desobediência é apostasia, e a sacudidura está sendo trazida agora por causa dessa desobediência, e tudo o que pode ser sacudido será sacudido, o que não pode ser sacudido permanecerá. Você pode encontrar isso no volume 7 dos Testemunhos 219 e volume 9, páginas 15 e 16. Mas eu sei que quero que você leia uma declaração aqui na qual é de nossa profetisa e revela o cerne do problema nessas palavras inspiradas. Na visão que me foi dada em Rochester, Nova York, em 25 de dezembro de 1865, foi-me mostrado que uma obra muito solene está diante de nós. Sua importância e magnitude não são percebidas. Ao notar a indiferença que agora é aparente em todos os lugares, fiquei alarmado pelos ministros e pelo povo. Parecia haver uma paralisia na causa da verdade presente. A obra de Deus parecia estagnada. Pastores e povo não estão preparados para o tempo em que vivem agora, e quase todos os que professam crer na verdade presente não estão preparados para entender a obra de preparação para este tempo. Neste estado atual de ambição mundana, com sua falta de consagração a Deus e sua devoção a si mesmos, eles são totalmente inadequados para receber a chuva serôdia, e tendo feito tudo para resistir à ira de Satanás, que por suas invenções os faria naufragar na fé, jejuando sobre eles algum auto-engano agradável, eles pensam que estão todos certos quando estão todos errados. Agora, amigos, isso é por um profeta. Deus colocou essas palavras nas mãos de nossa profetisa Ellen G. White. E por que nos recusamos continuamente a aceitar que estamos em apostasia, quando está tão claro o tempo todo que Ellen White não estava apenas repreendendo a igreja para o seu dia, ela estava repreendendo especialmente para o nosso dia, porque ela sabia que o ômega da apostasia viria sobre a igreja em seus últimos estágios, na última geração. Amigos, estamos na última geração, e essa apostasia está entre nós agora porque nos recusamos a aceitar que estamos em apostasia. Lembremos que estas não são apenas palavras nossas. Aqueles que desejarem podem encontrar uma cópia da Adventist Review de 7 de março de 1991. E lá você verá as conclusões da reunião de constituintes da divisão norte-americana. Eles concluíram a situação mais assustadora com nossa igreja. Eles declararam corretamente que não estamos ganhando almas. Nossos números não estão aumentando. Há muito pouco testemunho daqueles com menos de 40 anos. Vocês mesmos teriam que ler para ver o impacto. E então eles fizeram uma declaração, e esta é a liderança de nossa divisão aqui na América do Norte, que simplesmente me deu arrepios na espinha. Agora há um perigo real de que a preciosa mensagem adventista
não seja passada para a próxima geração. Irmãos, irmãs, se isso fosse verdade, seria a ruína da Igreja de Deus. Aqui nas palavras de nossos líderes na América do Norte, está o cumprimento da declaração da irmã White. Pareceria que a Igreja cairia. Agora, se isso não é apostasia total, quando tivermos alcançado o ponto, reconhecido pela liderança desta divisão, que esta Igreja não pode passar a preciosa mensagem adventista para a próxima geração. Se isso não é apostasia total, irmãos e irmãs, o que é? E eu quero dizer que Deus terá pessoas. Eu oro para que não haja uma próxima geração. Mas se houver, podemos ter confiança de que Deus terá um povo que passará adiante esta preciosa e gloriosa mensagem. Mas tão grosseira é a apostasia que nossos líderes nesta divisão, e talvez outros poderiam ter ecoado em algumas outras divisões, sentem que parece que não podemos continuar a passar nossa mensagem. E isso é por causa de nossa guerra com as igrejas da Babilônia. Eu quero dizer isso, que ao olharmos para o que está acontecendo na igreja agora, o movimento de celebração e tantos de nossos pastores pregando nada ou pregando a coisa errada. E então olhamos para a declaração de Ellen White no volume 6, 371. Ela diz: o Senhor não traz muitos para a igreja por causa daqueles que uma vez já haviam sido convertidos e daqueles que nunca foram convertidos. Que influência eles teriam sobre os novos convertidos? E isso está no centro da mensagem de saúde. Essa declaração está na mensagem de saúde da nossa profetisa. Então você vai para o volume 6, páginas 70 e 71. Diz que Deus tem seu povo em todas as igrejas. Estes não rejeitaram a luz. Eles têm implorado e orado pelo poder do Espírito Santo. Eles estão à beira do reino, apenas esperando para serem reunidos. Agora você vai para o grande conflito 612. E Ellen White deixa bem claro que Deus está impedindo que eles entrem. Agora, estamos quase em um frenesi evangelístico no momento presente, porque sentimos que temos que fazer algo para provar nossa existência, e então estamos lá fora usando o evangelismo que é copiado dos babilônios, não pelo espírito de profecia que Deus estabeleceu. Estamos trazendo pessoas para esta igreja que não têm absolutamente nenhuma compreensão da justiça pela fé, vitória sobre o pecado. Eles não sabem de nada, além de que vamos à igreja no sábado e quando você está morto, você está morto. E você não precisa da verdade. É basicamente isso. Bem, precisamos terminar. Não temos muito mais tempo. E precisamos terminar a mensagem. No versículo 19 tivemos o castigo e a repreensão. E então no versículo 20 diz: estou à porta e bato. Isso nos diz que Cristo foi expulso da igreja de Laodiceia. Ele foi expulso. Se você voltar para Apocalipse 1 e versículo 20, você reconhece que cada igreja tem um castiçal. E Laodiceia tem um castiçal. Essa é uma luz da verdade. O óleo do Espírito Santo, é claro, é necessário para interpretar essa verdade. E nós devemos perceber que Cristo foi expulso da igreja porque rejeitamos o cortejo do Espírito Santo por meio de sua verdade, mas agora Jesus ainda está lá. Ele não nos rejeitou. Ainda há um momento de tempo para se arrepender e retornar. Esta é a grande mensagem que vejo aqui para Laodiceia, e ele está batendo na porta, ele está nos cortejando, ele está implorando a nós, ele está nos atraindo para si mesmo, e se algum homem você vir, não será todo mundo na igreja, infelizmente, mas se houver alguém na igreja de Laodiceia que abrirá a porta, ele entrará com eles e ceará com eles. Ou seja, ele os nutrirá com sua verdade e com sua palavra. E então, no versículo 21, temos uma declaração única: aquele que vencer. Isso não é único porque é uma declaração para cada uma das igrejas. Mas no versículo 21 há uma diferença entre a igreja de Laodiceia e todas as outras.
diz que eu concederei sentar-se comigo no meu trono. Você vê que este é o fim dos tempos, essas são as pessoas que são chamadas para serem herdeiras com Cristo ou co-herdeiras com Cristo no reino e sentar-se no seu trono, assim como eu também venci. Você não encontrará isso em nenhuma das outras mensagens, mas aqui a ênfase está em Cristo, nossa justiça, que nós venceremos como Ele venceu, e sentar-se com meu Pai em seu trono. Deus está chamando um povo que permitirá a presença de Jesus em sua vida para que eles possam vencer exatamente da mesma maneira. Nem por um momento incipiente Ele tirou seu foco de seu Pai. Nem por um momento Ele permitiu que o egoísmo dominasse sua vida. E da mesma forma, podemos ter essa vitória. Podemos ser apresentados sem falhas diante do trono. Podemos ser vencedores. Podemos ser aqueles que chegam a todos os pontos, custe o que custar. E daremos o alto clamor sob o poder do Espírito Santo. E seremos preparados para viver com os anjos do céu. Seremos vencedores. Agora, esta declaração que eu quero trazer a vocês é da Ciência do Bom Viver, página 492, e tenho certeza de que o nosso tempo está acabando. Ela diz que, ao contemplar Jesus e falar de seu amor e perfeição de caráter, somos transformados em sua imagem. Ao contemplar o ideal elevado que Ele colocou diante de nós, somos elevados a uma atmosfera pura e santa, até mesmo a presença de Deus. Ao permanecer aqui, sai de nós uma luz que irradia para todos que estão conectados conosco. Agora, pessoal, essa é a mensagem dos laodicenses. Isso é justiça pela fé. Se estamos contemplando Cristo, não seremos egoístas, não seremos orgulhosos, não perderemos a paciência, não ficaremos fofocando sobre outras pessoas. Estaremos apoiando Jesus pelo nosso estilo de vida. Essa é a resposta para os problemas laodicenses. E a única maneira de entrarmos nessa experiência é vivenciando diariamente a vida de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, trabalhando em nós e de joelhos com nossas Bíblias e nossos livros do Espírito de Profecia, caminhando diariamente com Deus, como Enoque andou com Deus. Diz nos Testemunhos, volume 6, página 393, muitos falham em imitar esse padrão sagrado porque estudam tão pouco as características definidas desse caráter. Muitos estão totalmente ocupados com planos e sempre ativos, mas não há tempo ou lugar para o precioso Jesus ser um companheiro próximo e querido. Se eles apenas encaminhassem cada pensamento e ação a Ele, perguntando, é este o caminho do Senhor? Eles andariam com Deus como fez Enoque. Se não estamos dispostos a entrar nessa experiência, que Deus nos ajude, porque a sacudidura está acontecendo no Adventismo hoje, e a menos que estejamos prontos para entrar nessa experiência e aceitar a mensagem aos laodicenses, estamos perdidos. Não me importa se somos líderes, pastores ou leigos. Agora é hora de fechar esta sessão, a terceira parte da sacudidura do Adventismo e da mensagem de Laodiceia. Você poderia orar, Russell? Vamos nos ajoelhar agora e encerramos esta reunião. Nosso Pai que estás no céu, por favor, nos dê aquela pureza de coração que eu vi o ouro precioso e, acima de tudo, o manto da tua justiça. Nós oramos sinceramente no nome santo de Jesus. Amém.